Que as luzes do Espírito Santo ilumine a você, meu irmão, minha irmã, ilumine os seus pensamentos e direcione suas ações para que você viva como autêntico cristão, amando e perdoando a todos à sua volta. Hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro, é dia de São Francisco Xavier, Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Hoje nós rezamos pela família. Eu convido a você a rezar pela sua família, por todas as famílias, pedindo ao Senhor que nossos lares sejam realmente lugar da acolhida dele e de todos os nossos irmãos e irmãs. Rezemos. Senhor, olhe bondosamente para as nossas famílias, para as famílias dos teus filhos que neste instante nos escutam. Queremos, Senhor, ser uma família como a sagrada família de Nazaré. Anima-nos para vivermos a fraternidade e dai a todos os que formamos a família o mesmo desejo de promovermos a unidade, o amor e a paz a partir dos nossos lares. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Abra seu coração, seus ouvidos e vamos juntos escutar o Evangelho de hoje. O evangelista São Lucas, o capítulo 10, os versículos do 21 ao 24, que diz: Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós verdes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começamos já dizendo da sua alegria, da nossa alegria, em podermos escutar o que muitos quiseram escutar e não escutaram, a palavra do Senhor. E esta palavra de modo muito especial que hoje nos diz: escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Uma das frases fortes do Evangelho de hoje, dentro da oração de Jesus. Esta passagem é uma das poucas orações de Jesus conservada no texto original e que Jesus pronunciou em voz alta diante dos apóstolos. Diferentemente do Pai Nosso, ao simples evocativo Pai, Jesus acrescenta Senhor do céu e da terra, que era frequentemente usado no judaísmo. Jesus nos fala das coisas, referindo-se ao reino de Deus, a tudo que Jesus veio revelar-nos. Quando ele diz, escondeste essas coisas, que coisas são essas? As coisas do reino de Deus, que o próprio Jesus veio revelar. E que tantos, como ele diz, quiseram ouvir, ver e não ouviram e não viram. Mas tantos que tiveram a oportunidade de ver, de escutar, não valorizaram. Como talvez hoje muitos de nós não estejamos valorizando. Quantos dias nós passamos, dias e mais dias, sem escutar a palavra de Deus na Bíblia. Quantas vezes nós passamos semanas e semanas sem renovar o nosso compromisso com o Senhor na Eucaristia. Aquilo que muitos quiseram, desejaram ardentemente e não tiveram a oportunidade, nós temos hoje de modo tão acessível e talvez não valorizemos, porque não temos a simplicidade, a humildade no coração de vida. Por isso que Jesus diz, te louvo, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos orgulhosos, e as revelastes aos pequeninos.
Não resta dúvida alguma de que os caminhos dos homens, das pessoas, não são os mesmos de Deus. O profeta Isaías já põe na boca de Javé essa afirmação, que diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e o meu modo de agir não é o seu modo de agir, não é o meu modo de agir. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Lá em Isaías 55, do 8 ao 9. E no Salmo também, 102, 11. Porque tanto o céu distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que os temem. Assim, sabemos que o único caminho para se encontrar a Deus é a humildade. Assim lemos no profeta Isaías, nos Salmos e também nos Provérbios 3:34, que diz: se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. Texto que, quando São Tiago e São Pedro citam, fazem da seguinte forma: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. São todos esses textos de São Paulo, São Pedro, todos esses textos de São Tiago, igual a isso que Jesus diz: revelar-te estas coisas aos pequeninos, essas coisas do reino dos céus. Se os sábios e inteligentes, equiparados aos soberbos e donos de si próprios, não chegam a entender as coisas do reino, muito menos poderão chegar a conhecer o Pai. Jesus, que é o Filho, veio para revelar-nos o Pai, mas somente tem acesso a essa revelação os pequeninos, os de coração humilde e simples, não as pessoas instruídas que acreditam ser capazes de chegar a conhecer as coisas de Deus pelos próprios meios e esforços. Não os soberbos, porque fecham-se em si mesmos e não se abrem ao Evangelho, à boa nova de Deus. Desses pequeninos nos fala Jesus quando nos diz que dele é o reino dos céus, em Mateus 18:4. Conhecer o Filho Jesus é receber as revelações que Jesus nos traz, de que é verdadeiramente o Filho de Deus. Não confiemos, pois, demasiadamente em nossos talentos, em nossa ciência para entender as coisas de Deus. Busquemos incansavelmente a intimidade e proximidade com o Senhor. E esta intimidade e proximidade nós só conseguiremos quando nos tornarmos pequenos, capazes de, na simplicidade das pequenas coisas, vermos a grandeza da bondade e da misericórdia de Deus. É nesta lógica que Jesus, o Filho de Deus, veio e viveu de maneira tão simples, ao ponto de confundir aqueles que não são capazes de olhar pela ótica da humildade. É nesta lógica que Jesus pega os elementos do dia a dia de uma casa comum, o pão e o vinho, e o fazem o seu corpo e o seu sangue, como alimento de muitos. Por isso vamos pedir ao Senhor que tenhamos um coração simples, que tenhamos atitudes simples e na simplicidade nós sejamos capazes de ser reflexo de Deus. Que com essa reflexão, meu irmão e irmã, que você escutou, você compreenda que são os pequeninos, os simples, que melhor acolhem a mensagem do Senhor, porque estão abertos a Ele. E tenhamos nós o nosso coração aberto a Deus que nos ama. Compartilhe este áudio e curta dando um like, para que o nosso canal TV Aparecida seja indicado pelo YouTube a outros irmãos. E a você que me escutou, eu desejo que o seu dia seja de muita paz e fé no coração. Que Deus te abençoe.